Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá o horário que você estiver nos vendo. Meu nome é Thiago Nelly, nós somos o canal Salvos pela Graça e é um prazer ter você aqui. Estamos aí com mais um vídeo do curso Como Interpretar as Sagradas Escrituras e hoje nós vamos ver 4 fatores que podem prejudicar o seu entendimento da Bíblia, que podem prejudicar a sua interpretação bíblica, a maneira que você vê a Bíblia, a maneira que você estuda a Bíblia. Também quero anunciar para vocês que na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos ter a nossa live aqui com um participante muito especial, com uma mensagem mais especial ainda, viu? Então eu espero vocês aqui junto com o pastor Felipe Ribeiro. E se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, apoie o nosso ministério, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e vamos estudar a Bíblia. Houve uma vez que uma mulher descobriu que estava sendo traída e ela estava muito furiosa com o esposo. Aí ela pegou a Bíblia de forma aleatória, ok? E ela caiu justamente em Gênesis, capítulo 3, no verso 15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Ela deu apenas essa parte. E ela entendeu então que Deus estava respondendo para ela que ele ia pôr inimizade entre a amante e o esposo, que ela podia ainda continuar firme no casamento, que Deus ia pôr inimizade entre os dois. Será que isso está certo? Essa maneira de usar a palavra de Deus está certa? Do jeito que o mundo está virado, com certeza essa história aqui pode ter acontecido realmente. Irmãos, nós não devemos usar a Bíblia como um horóscopo, sabe? Onde a gente lê um trechinho da Bíblia em busca de uma resposta divina. A gente não pode usar a Bíblia como um amuleto, onde a gente deixa ali a Bíblia na estante, com ela aberta, e a gente só pega ela para usar, para fazer pedido, como se fosse revista da Avon. Nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos esquadrinhar a Bíblia. E hoje nós vamos ver 4 fatores que prejudicam o nosso entendimento da Bíblia, que prejudicam a nossa interpretação bíblica, que prejudicam o nosso estudo da Bíblia. E o primeiro fator que prejudica o nosso estudo da Bíblia, o nosso entendimento, é justamente as nossas pressuposições. O que significa a palavra pressuposição? É aquilo que se imagina ou pensa sobre algo, sobre alguma coisa, antes mesmo de conhecê-la, antes mesmo de ter contato com ela. Muitas vezes, o que prejudica o nosso estudo da Palavra de Deus é justamente as nossas pressuposições. O que a gente pensa da Bíblia, o que a gente imagina da Bíblia, antes mesmo de pegar ela para ler. Um grande exemplo disso, vamos ver na Bíblia, exatamente. Lá em Lucas, no capítulo 24, aqui no verso 36. Jesus aparece aos discípulos. Depois que ele morreu, que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e acontece o seguinte. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Muito bom. Imagina, Jesus aparece para eles. Depois de Jesus ter convivido com eles por 3 anos no ministério, depois de várias profecias se cumprirem, depois de verem tantos milagres, quando eles veem Jesus pessoalmente, eles pensam que é um espírito. Bom, Jesus apareceu para eles. Jesus estava na frente deles. O que impediu eles de reconhecer Jesus como Messias? Antes de ver Jesus, eles já tinham ideias. Eles pensavam que Jesus morreu, que eles iam se tornar um espírito, que ele ia para o além. Isso aí é justamente causado pela influência grega. Foram os filósofos gregos que começaram a criar essa ideia de que existe uma separação entre o corpo e o espírito, em que existe uma alma que sobressai do corpo e consegue viver sem o corpo. E aqui continua ainda a história, não terminou não. Mas eles dizem: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus pergunta para eles, por que vocês estão me vendo? Eu estou aqui com vocês. Por que vocês ainda duvidam que eu sou Jesus, o Cristo que ressuscitou? Eu falei para vocês, eu avisei vocês. A resposta para essa pergunta de Jesus são as pressuposições que eles tinham. Eles não tinham a mente limpa, eles tinham um preconceito, eles tinham uma pressuposição, eles tinham uma ideia antes mesmo de ver Jesus. Então, e essas ideias distorceu o entendimento deles sobre o que eles estavam vendo ali, de frente, debaixo do nariz deles. Então, irmãos, na Bíblia, até mesmo os discípulos foram vítimas das suas próprias ideias, das suas próprias pressuposições. Não deixe as ideias que você tem, não deixe os seus preconceitos, não deixe os seus pensamentos distorcer o que está escrito na Palavra de Deus. Por isso que é importante orar antes, pedir discernimento do Espírito Santo, pedir sabedoria da parte de Deus, para que a gente possa ler a Bíblia com a mente limpa, nos desapegando de qualquer coisa que nos afasta de Deus.
A segunda coisa que prejudica, que impede, que dificulta o nosso entendimento da Bíblia é justamente a tradução, o idioma, a necessidade de ter que traduzir. Como assim? A Bíblia, galera, não foi escrito em português, não foi escrito em inglês, não foi escrito em francês. A Bíblia foi escrita em hebraico, ok? No Antigo Testamento, com algumas partes ali de Daniel em aramaico, ok? Hebraico era a língua dos judeus, o hebraico bíblico, né? Hoje os israelitas ainda falam hebraico, mas é um hebraico mais moderno, ok? É um hebraico muito diferente do hebraico falado há 2000 anos atrás. E aramaico era como se fosse o inglês hoje. Era uma língua mais universal lá no Oriente Médio, que os países usavam para se comunicar. E o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não é o mesmo grego que é falado também pela Grécia hoje. É o grego koiné. Por quê? Porque o idioma, ele é algo vivo. Ele muda com o tempo. Uma das grandes vitórias da Reforma Protestante foi justamente a tradução da Bíblia para os idiomas modernos. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ele começou primeiro por Salmos e por Romanos. E depois ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Hoje a Bíblia é traduzida para mais de 95% da população mundial, pela graça de Deus. E isso levou um tempo, foi todo um processo. Eu quero depois fazer um vídeo. O que você acha, hein? Comenta aí se você deseja saber como foi que a Bíblia foi sendo traduzida até chegar nos dias de hoje. Ia ser bacana a gente fazer um vídeo sobre isso. O fato é que a tradução bíblica exige também uma interpretação séria e eficiente. Por isso que nós devemos estudar a Bíblia utilizando-se de várias versões. Hoje as mais famosas é a João Ferreira de Almeida, é a NVI, que é a nova versão internacional, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. São traduções muito boas. Te recomendo para vocês terem pelo menos essas três, para você conseguir entender bem a palavra de Deus. Recomendo vocês também a buscarem traduções bíblicas feitas por equipes de teólogos, equipes de tradutores de diferentes denominações, porque assim as chances dela tender para uma linha de pensamento ou outra são bem menores, já que são várias pessoas ali com diferentes pensamentos, cuidando para que a Bíblia seja traduzida de forma verídica. A língua portuguesa hoje é uma língua muito abençoada, com uma das melhores traduções bíblicas de todos os tempos, com versões muito boas, com versões maravilhosas e altamente confiáveis. E o terceiro fator que pode prejudicar o nosso entendimento da Bíblia, ok? A nossa interpretação bíblica é justamente cultura. A Bíblia não foi escrita nessa cultura que estamos vivendo hoje. Tampouco foi escrita na cultura que foi vivida 100 anos atrás. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, no Novo Testamento, e no caso do Antigo Testamento começou a ser escrita há mais de 3.000 anos atrás, com Moisés. A cultura era muito diferente, o contexto histórico daquela época era totalmente diferente. E quando nós vamos interpretar a Bíblia, estudar e examinar a Palavra de Deus, nós temos que levar em conta também isso. Devemos buscar entender o que aqueles escritores estavam querendo dizer, como as pessoas que liam esses livros nas suas épocas entendiam e que pensamentos influenciavam as decisões daquele pessoal. E o mesmo deve acontecer também quando a gente vai pregar a Palavra de Deus para as pessoas. Temos também que levar em conta a cultura delas, o que influencia o pensamento delas, porque aí assim nós podemos conectar a cultura bíblica à cultura do ouvinte, à cultura do telespectador, à cultura daquela pessoa que está recebendo o Evangelho. Não devemos julgar o próximo de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o nosso contexto social, de acordo com o nosso contexto geográfico, de acordo com o nosso contexto histórico também. Da mesma forma, também não devemos julgar a Bíblia de acordo com o nosso contexto. Um cara que aprendeu isso muito bem foi Paulo. Exatamente, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso sabia muito bem como conectar o contexto histórico das Sagradas Escrituras ao contexto histórico, ok, dos ouvintes. Um grande exemplo está em Atos, no capítulo 17, lá no verso 16, quando Paulo visita a cidade de Atenas. E aqui então, dois grupos de filósofos, os estoicos e os epicuros, né, os epicureus, dependendo da versão bíblica, arrastam Paulo para Areópago. Era tipo um tribunal, tipo um juiz, onde levavam as pessoas, onde lá eles só podiam falar a verdade. E aí então, Paulo foi questionado sobre as doutrinas que ele ensinava para as pessoas ali da cidade de Atenas. E aí então, Paulo foi muito esperto, teve uma sacada muito da hora. Ele lá no verso 20 responde a esses dois grupos de filósofos assim: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, ele pegou algo ali da religião dos gregos, ok? Uma religião politeísta incluso, e ele adaptou e conseguiu fazer com que os gregos entendessem quem é o Deus que ele prega, o verdadeiro Deus. Então, galera, a cultura não anula, não invalida
o que está escrito na Bíblia. Pelo contrário, muitas vezes a cultura nos ajuda a explicar a palavra de Deus para as pessoas. Mas também não deixe que as coisas negativas usadas pelo inimigo na cultura em que vivemos prejudiquem o nosso entendimento da palavra de Deus. E o nosso quarto e último fator que prejudica o nosso entendimento da palavra de Deus é justamente a nossa natureza pecaminosa. Lá em João, capítulo 12, verso 42 e 43, diz assim: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, muitas pessoas entendem a palavra de Deus. Sério, muitas pessoas entendem o que está escrito na Bíblia, mas eles se recusam a aceitar, eles se recusam a se converter, eles se recusam a seguir as doutrinas que nós encontramos aqui na palavra de Deus, doutrinas essas que são tão claras, claras como a neve. Eles se recusam por medo de serem expulsos das comunidades em que eles vivem, com medo de serem rejeitados pela família, com medo de serem rejeitados pelos seus amigos, com medo de perder algum benefício, talvez financeiro. Exatamente, muitas pessoas se recusam a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma vez eu estava fazendo evangelismo e uma mulher aceitou a palavra de Deus, ela entendeu tudo que estava sendo escrito. Para ela se batizar, ela tinha que se casar. Só que se ela se casasse com o atual homem que ela estava morando junto, ela ia perder a pensão que ela tinha direito, e por isso ela não aceitou o batismo. E você? Está se recusando a aceitar Jesus Cristo? Está se recusando a aceitar o estudo da Bíblia? Está se recusando a aceitar o que está escrito? Com medo de perder o quê? Talvez seja um salário, talvez seja uma pensão, talvez seja um casamento, talvez seja um namoro, talvez seja um trabalho. O que está te impedindo de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Vamos nos aproximar da Bíblia com fé, vamos nos aproximar da Bíblia com submissão, com o coração aberto, com o coração entregue nas mãos de Jesus, disposto a ser fiel a Ele. E aí, galera, gostou do vídeo? Então, se inscreve aqui no nosso canal, curta aqui o nosso vídeo, veja os nossos vídeos aqui dessa playlist, ok? Porque é um curso aqui completo, cada vídeo aqui é independente do outro, mas o curso inteiro é muito bom. E se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. E não se esqueça de clicar aqui no sininho, ativando as notificações para que você esteja por dentro de todo o nosso trabalho. Também quero anunciar para vocês que na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos ter a nossa live aqui com um participante muito especial, com uma mensagem mais especial ainda, viu? Então eu espero vocês aqui junto com o pastor Felipe Ribeiro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, hein?